O programa Nosso Encontro está agora, no momento, no consultório do Dr. Leonardo Nogueira. Dr. Leonardo é ginecologista, também deputado estadual. Na última eleição, ele tirou mais de 40 mil votos e é do Partido Democrata. E agora nós vamos conversar com ele sobre a saúde da mulher, que hoje em dia sabemos que tem uma incidência muito grande de várias doenças sexualmente transmissíveis. E aqui com ele, já agradecendo, doutor, muito obrigado de senhor estar participando conosco do nosso encontro. Nós vamos falar, na realidade, sobre o HPV. Vamos desvendar essa história do HPV, a definição. O que significa o HPV, doutor? O HPV é um vírus da família Papova, né? É um vírus humano que provoca, eu diria, para simplificar, que provoca, o provocador do câncer do colo do útero na mulher. Mas o mais importante é se compreender de que o HPV tem que se ter cuidado, tem que se ter uma boa preparação para evitar que ele possa levar uma mulher a ter o câncer do colo do útero. Doutor, qual o risco de uma mulher infectada pelo HPV que possa desenvolver o câncer do colo de útero? O risco é grande, porque nós sabemos que 70% a 80% das mulheres podem estar com o vírus. O grande problema é esse vírus ganhar, vamos dizer assim, ganhar robustez e, dependendo das condições da mulher, por exemplo, em mulheres imunologicamente deprimidas ou outros problemas correlatos, esse vírus avançar e ela realmente progredir de lesões iniciais do colo do útero para o câncer do colo. Por isso que a gente, mais do que nunca hoje, essa vacina que está sendo disponibilizada pelo governo federal para as meninas, é uma luta de toda a sociedade de citopatologia, de patologia do trato genital inferior e colposcopia, pela importância de se combater esse vírus há muito tempo, coisa que já fazíamos, que alguns países da Europa, do primeiro mundo, dos Estados Unidos, já fazem há algum tempo, e alguns países, inclusive, da América Latina. E que agora o governo federal, a partir de março, está disponibilizando para a população feminina a partir dos 11 anos, na faixa de 11 a 13 anos. E é muito importante que todas as mulheres nessa faixa procurem tomar a vacina para evitar que ela possa desenvolver no futuro o câncer do colo do útero. A pessoa que está infectada com o vírus, necessariamente ela tem que ter sintomas, dar algum sinal? O grande problema é esse. O vírus, ele praticamente é assintomático. A sintomatologia é pobre, é fraca, um pouquinho de secreção, um pouquinho de corrimento, de coceira, mas nada que identifique como que é o HPV. O grande problema é esse. O HPV é um vírus traiçoeiro, silencioso, sem sintoma, e quando a mulher é infectada, ela, se não fizer o Papa Nicolau, se não tomar as medidas preventivas, por exemplo, você até me perguntou, eu poderia me alongar um pouco, mostrando de que a questão da importância da mulher entender de que ela não deveria ter vários parceiros, ou se tiver vários parceiros, que se proteja, principalmente com camisinha, para evitar que essas lesões possam progredir para o câncer do colo uterino. É muito importante que a mulher tenha consciência disso e evite realmente a promiscuidade. O HPV tem uma alta incidência em prostitutas, em mulheres que têm muitos parceiros, e a gente aconselha que a mulher procure mais do que nunca compreender e saber o que é o HPV. Como a infecção, doutor, é diagnosticada? Como é que eu posso saber que eu estou com HPV? Primeiro, o HPV, em determinados momentos, ele pode ser detectado a partir do Papa Nicolau. Ele já provoca lesões, alterações celulares, coilós, duplicação de núcleo e outras características no Papa Nicolau, primeira coisa. Segundo, na colposcopia, normalmente se tem lesões, epitélios branco, mosaico, pontilhado, provocado pelo HPV. Mas a confirmação diagnóstica do HPV só pode ser feita quando se faz ou um teste híbrido, né, hibridização, através da biologia molecular, ou a biópsia, quando se faz uma pequena biópsia do colo do útero e se constata realmente a presença do HPV. Como é que eu trato essa doença? O HPV pode ser tratado de várias maneiras. Primeiro, quimicamente.
através dessas pequenas lesões, por exemplo, o condiloma, o cavalo de Cristo, que é um HPV também, não é um HPV maligno, mas é o HPV 11, outros tipos de HPV, você faz a aplicação tópica do ácido tricloracético, por exemplo, que é o que a gente usa mais hoje, a 70%, 80%, basicamente isso, como também poderia se fazer com podofilina, como se fazia antigamente, mas hoje é o ácido tricloracético. E cirurgicamente também, através de pequenas lesões, de incisões, se tiver uma lesão no colo ou na vulva, se tira cirurgicamente ou fazendo a cauterização. Isso lesões pequenas. Quando as lesões são maiores, quando as lesões são, por exemplo, a NIC3 ou um carcinomicídio, se faz a conização do colo do útero e, quando necessário, até a amputação do colo do útero. E aí, de acordo com cada estágio da doença. Esses estágios iniciais e mais simples, a gente trata de uma maneira, eu diria que 100% de bons resultados. Mas à medida que esses resultados, que esses estágios progridem para uma doença mais grave, aí a gente tem mais dificuldade. Mas mesmo assim, eu diria que é perfeitamente tratável. Só que como vírus, o HPV não morre nunca. Uma pessoa que tem HPV, para sempre vai ter o HPV. Agora, o que nós tratamos são as lesões, o importante é isso. E toda pessoa que tem HPV, saber de que tem que tomar certos cuidados, principalmente com relação a determinadas doenças, porque eles são, como eu falei, vírus que aproveitam a baixa imunidade e outras doenças que a pessoa possa ter para aí ele progredir. Então, uma pessoa que tem HPV tem que entender que não fica bom. A gente trata as lesões, trata as consequências. E a pessoa tem que ter realmente um certo cuidado. Então, uma vez com vírus, sempre com vírus. Tem o tratamento. Tem o tratamento, é como herpes, é como qualquer outro vírus. A gripe mesmo, a gente sabe que nós temos vários tipos de vírus de gripe e geralmente não são todos iguais. Não são todos iguais. O vírus de uma gripe sazonal, de uma gripe numa época, é uma coisa. Com outro episódio, é outro tipo de vírus. A mesma coisa acontece com o herpes, com o HPV. O herpes, por exemplo, a pessoa fica incubado com o herpes. Quando tem um problema, ele se manifesta no dorso, na coluna, nos lábios, nas regiões de mucosa, na gengiva, enfim. O herpes chamado labial, o herpes genital, a mesma coisa é o HPV. Doutor, vamos falar de gravidez. Uma pessoa grávida tem o vírus, ela pode trazer algum problema? Essa doença pode trazer algum problema, alguma má formação para o feto? Veja bem, na gravidez, o estado gravídico ele provoca uma série de alterações nas mulheres e é normal que algumas viroses e que algumas patologias interfiram na gravidez, trazendo intercorrências e consequências. De uma maneira geral, o que é que se faz na gravidez? Dependendo também do período, se é no primeiro trimestre, se é no segundo trimestre, se é no terceiro trimestre, se faz o tratamento ou não, ou se pode esperar. Se for uma lesão simples e que com pouca coisa se resolva, se trata. Mas se for uma lesão maior, se for um problema, vamos dizer assim, um mosaico, um pontilhado grave no colo do útero, ou uma lesão até sugestiva de uma neoplasia, tem que se esperar, talvez até pelo parto, para depois do parto se resolver. Então, cada etapa da gravidez é característica de cada tratamento. Doutor, então a gente sempre fala, né, quando a gente conversa sobre saúde, a coisa muito séria, a questão da prevenção. Doutor Leonardo, dá um recado para as nossas telespectadoras que neste momento está nos assistindo, a questão da prevenção, da necessidade, né, da responsabilidade que nós temos, então, quanto seres humanos, de nos tratar mais preventivamente, né? É verdade. A mulher, eu digo que a mulher, graças a Deus, há muito tempo, diferentemente do homem, já tem uma consciência maior de entender que um simples exame ginecológico é importante para ela, mas para seus filhos, para sua família, para todos, enfim, né? Mas mesmo a mulher tendo essa consciência, é importante que a mulher não abra mão de anualmente fazer o seu Papa Nicolau, fazer o seu exame de mama também, né? No mínimo, fazer uma mamografia a partir dos 35, 40 anos, hoje já se recomenda a partir de 35, 40 anos, e que é muito importante que a mulher pense assim, porque a despeito de vacina, a despeito de métodos mais seguros de gravidez e outras coisas, nada vai substituir
o exame preventivo que nós fazemos há tanto tempo e que tanto resultado tem dado. Porque eu digo sempre, aqui, por exemplo, na nossa clínica, nós não temos mais câncer de colo. É um raro mês que eu pego um HPV. É raro o mês que eu pego uma NIC2, uma NIC3, uma lesão colposcópica ou citológica mais grave. Por quê? Porque as mulheres que vêm aqui anualmente, a gente vai escrutinando e vai acabando. Quando começa a ter um problema, vai se tratando no começo do problema. E toda doença e todo problema no começo é muito mais fácil de se resolver. Então, o meu conselho é que para as mulheres, primeiro parabenizar as mulheres, porque realmente em relação aos homens, os homens ainda são muito moles, têm muito medo, acham que fazer um exame de próstata, acham que é alguma coisa surreal e diferente, quando não é. Não é através de um exame que se vai dizer que um homem é macho ou não é. Mas a mulher não, a mulher sabe disso e a mulher realmente ela participa, mas mesmo assim é importante que toda mulher compreenda que para o bem-estar, o seu bem-estar e de sua família, é importante demais não abrir mão de todo ano fazer o seu exame preventivo. Doutor, olha, muito obrigado. O programa Nosso Encontro lhe agradece o senhor ter recebido a gente aqui. Estamos aqui na cidade de Mossoró, como já disse. Doutor Leonardo Nogueira, ele é ginecologista e obstetra e desejo todo o sucesso possível na sua vida profissional e na sua carreira como político, que o senhor tenha muito sucesso pela frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês da TV Metropolitana, a todos vocês, o prazer de recebê-los aqui, não só aqui na minha clínica, no meu consultório, mas principalmente aqui na cidade de Mossoró, e desejar muito sucesso para vocês e para todos os telespectadores. Que Deus proteja a todos.